Olá, estamos gravando aqui diretamente da Connect Week e estamos com uma convidada muito especial hoje que vai fazer uma palestra durante a programação, a pós-doutoranda em sustentabilidade. Acertei? Sim. Certo. Olá, Daniele. Bem-vinda. Como vai essa experiência de falar aqui na ViaSoft? Olá, Guilherme. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Bom, vamos lá. O assunto que vamos abordar aqui é ESG, correto? Sim. Uma sigla. O que significa essa sigla? O ESG tem sido bastante falado, Guilherme, e, na verdade, ele não é uma pauta tão recente assim. Ele surgiu com mais intensidade pós-pandemia, mas ele é uma pauta que surgiu numa das discussões da ONU, das iniciativas, chamada We Care Wins, onde o então secretário das Nações Unidas, Kofi Annan, fez uma provocação para todas as instituições financeiras e para todas as grandes empresas com relação aos aspectos sociais, ambientais e de governança, e colocou essa provocação para as empresas, além dos resultados financeiros, o que é, afinal, que vocês têm a contribuir para a sociedade, para um legado, né? Certo. Bom, são 3 pilares que definem o ESG, correto? Você pode falar um pouquinho sobre cada um deles? O ESG ele foi pautado em iniciativas de aspectos ambientais, o E vem de environmental, em inglês, né? Onde você vai olhar para questões de mudanças climáticas, os impactos das mudanças do clima na vida das pessoas. O pilar social, por sua vez, ele vai olhar para questões relacionadas à condições de trabalho, para que você também tenha um cuidado com relação à rastreabilidade da cadeia. Garanto, por exemplo, que não vai ter mão de obra análoga a trabalho escravo na minha cadeia. E também inclui as questões de políticas de diversidade, inclusão dentro das organizações. Já o pilar de governança, ele tem um objetivo e um olhar muito cuidadoso para questões de transparência, de risco do negócio e da maneira como eu coloco todas as informações e reporto para as chamadas partes interessadas de forma transparente os meus resultados. São todos temas bem atuais que são discutidos hoje em dia. Falando um pouco da parte do meio ambiente, a gente teve recentemente uma situação muito grave no Rio Grande do Sul. Como que as políticas relacionadas ao ESG podem contribuir, por exemplo, para que situações como essa tenham um impacto menor na população? Isso é abordado dentro desse estudo, do campo de estudo do ESG? É sim, Guilherme. E muito boa a sua pergunta, porque o ESG hoje ele é um compromisso voluntário das organizações. O que isso significa? Eu, como organização, assumo um compromisso com o ESG porque entendo que aquilo é relevante para o negócio, para a sociedade, mas isso não é mandatório, isso não é regulado. Se eu não fizer, não vai acontecer nada. Não existe uma sanção, uma multa, nada relacionado a isso. O que a gente tem hoje de regulamentação é a BNT-ESG, que é uma PR, é uma prática recomendada da BNT. Isso, bom, para quem é do direito, sabe que tende a se caminhar para uma regulamentação. Ao longo do tempo, isso pode vir de uma prática recomendada para uma prática vigente. Dessa prática vigente começa-se a discutir mais em relação à estrutura simples como uma norma e depois como uma obrigatoriedade das empresas. Então, em termos de política, hoje é um compromisso voluntário de todas as organizações. Mas a gente consegue dar um passo para trás nas consequências das atitudes que já foram tomadas até agora, ou a gente precisa estudar como fazer uma remediação das consequências? Então, sempre a pergunta com relação ao que aconteceu de eventos climáticos, grandes eventos climáticos, e aí a ideia é que, infelizmente, o mundo está acabando lá fora, aquecimento global e tudo mais, a gente tende a ter eventos climáticos cada vez mais intensos. Isso significa que a colocação ou o estímulo dessas políticas, sejam políticas de incentivo fiscal, sejam políticas regulatórias de obrigatoriedade das empresas com relação à sua pegada ambiental, elas são fundamentais para diminuir esses efeitos desses eventos climáticos e todas as consequências que eles trazem, né? Então, respondendo um pouco essa tua questão, como que a política faz isso?
ela é um acelerador desse processo. Ela faz com que as empresas que eventualmente não tinham nenhuma preocupação, por exemplo, com a pegada de carbono, ou com reciclagem, com destinação e gestão de seus resíduos, comecem realmente a incorporar todas essas iniciativas nas suas estratégias. E a gente vai ter um modelo de negócio mais sustentável ao longo do tempo. Certo. A gente conversou bastante nessa nossa conversa, eu vi que você falou bastante de empresas. O ESG, ele é só voltado para a empresa privada ou o poder público, a gestão pública, ela também pode adotar essas práticas? Ótima pergunta. Existem alguns mitos no ESG e um deles se refere justamente ao fato de que as pessoas pensam assim, né? Que o ESG é aplicado apenas para organizações privadas, empresas privadas, e mais do que isso, empresas de grande porte. Isso não é verdade. O ESG ele é aplicado para empresas de todos os portes, inclusive empresas públicas, onde a gente já vê inúmeras iniciativas de prefeituras municipais incorporando as métricas de ESG e começa-se a colocar isso, como eu estava comentando, começa a regulamentar, começa a estruturar isso como uma boa prática, disso volta a ser uma lei municipal, e de uma lei municipal a gente vai, o que a gente chama de amadurecimento da sustentabilidade. Isso tem a ver com popular a governança, correto? Exatamente. Quanto mais maduro o setor ou o ambiente, no caso uma prefeitura com relação à sustentabilidade, mais ela consegue incorporar essas práticas vigentes de transparência, de governança em todas as organizações que fazem parte dessa cidade. Bom, você comentou que existem alguns mitos relacionados a esse tema. O que mais você poderia trazer para a gente que as pessoas acreditam, mas não é verdade? O primeiro mito é que ESG é modinha, sabe? Todo mundo fala, porque é uma moda, porque ESG veio como mais uma onda que vai passar. Ele tem vários motivos, ele não é uma onda passageira. Um dos principais dele é que ele pega justamente na pauta financeira, ele tem como pano de fundo a questão do risco do investidor. Aquele We Care Wins, que é aquela iniciativa da ONU que eu comentei, é uma iniciativa que olha para o risco do investidor. O risco do quê, Guilherme? O risco, por exemplo, de ter uma ação que vale 100 e no dia seguinte romper uma barragem e essa ação passar a valer 1, 2. Então, quer dizer que existe um ganho financeiro também para quem consegue. Exatamente. A gente está falando de sustentabilidade, mas no final a gente está falando mesmo de dinheiro, sabe, Guilherme? Mas é que, assim, tudo gira em torno de riscos e impactos. Risco de acontecer, qual o impacto que isso pode ter? Impacto ambiental, impacto social, por aí vai. Bom, eu queria fazer mais uma pergunta para você agora, voltado para os nossos profissionais, porque o CREA tem uma relação muito próxima com os profissionais das engenharias, agronomias, das ciências, até porque a gente trabalha para valorizar essas profissões. E o que um profissional que ouve falar sobre ESG, ele precisa fazer para começar a aplicar isso no seu dia a dia, no dia a dia da sua empresa, até nas instituições de ensino ou entidades da qual ele participa? Qual é o primeiro passo de uma pessoa entrar de cabeça nesse assunto? Ótimo pergunta. Em relação à questão de carreira e de carreiras do futuro, se a gente for dizer, né? Quais são as carreiras que têm são mais promissoras? O ESG é uma delas. Por quê? As empresas estão precisando fazer o ESG e poucas sabem como fazer. Via de regra, as instituições de ensino não preparam esse profissional para ele. Porque, como eu comentei, é um compromisso voluntário, isso acontece de uma forma bastante ainda informal. Como que eu começo nessa carreira de ESG? Começo com relação a estudar todas as práticas vigentes, seja a própria ABNT-ESG, que já coloca metas, critérios nos pilares ambientais, sociais e de governança, seja olhando para a questão do GRI, todas as suas métricas. Existem vários tipos de certificações, apesar de não ser obrigatório, ele é um compromisso voluntário, ele é sim um compromisso já bastante estruturado. Então, você tem lá o SASB, o GRI, que são certificações internacionais de sustentabilidade pautadas em 200 e poucas métricas. Quais são essas métricas? A quantidade de água que eu uso no meu processo produtivo, pegada de carbono
de todo o meu processo produtivo, questões relacionadas ao social, quantidade de mulheres em cargos de chefia. Isso aqui são métricas típicas de um relatório ESG. Então, por onde eu começo? Começo olhando para aquilo que a empresa já faz. Eu sempre recomendo isso. Faz um diagnóstico e levanta tudo que a empresa já faz. Disso, você começa a organizar metas de melhorias e coloca-se, claro, como toda meta, um prazo para acontecer, responsáveis, e vai aos poucos incorporando outros temas que antes não estavam na estratégia, no planejamento estratégico da empresa. Com isso, você consegue ir aumentando o escopo da estratégia ESG dentro da empresa, pouco a pouco. Aproveitando para falar de prazo, a gente vai encerrar já a nossa conversa, mas eu queria trazer um assunto que tem relação total com isso, o Pacto Global. ESG e Pacto Global estão totalmente relacionados, né? O que você pode falar dessa ligação entre os dois? Totalmente relacionados, Guilherme. A Agenda 2030 e o Acordo de Paris de 2015, ele tem prazo para acabar. Então, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles precisam ser alcançados até 2030. E, ao que tudo indica, a gente não vai chegar lá. O que vai acontecer em 2030? É muito provável que em 2030 as conferências da ONU se reúnam e falam, olha, não deu, e vamos estabelecer uma nova agenda. Essa pauta ESG é uma pauta mais perene, porque eu começo a repensar o modelo de negócio com relação à circularidade, modelos de negócios mais circulares e colaborativos, e numa visão de longo prazo. Não é algo que você consegue começar a incorporar hoje, começar amanhã já sou o ESG. Isso é processo. Eu sempre coloco, Guilherme, para a gente poder resumir o que é o ESG. O ESG, ele é filme, ele não é foto. Significa que eu não consigo plug and play, coloco e amanhã está pronto. Mas ele não é tarde processual. Demais. Mas ainda não é tarde, não é tarde demais, mas a gente realmente precisa ir começando o nosso processo e incorporar isso como um perpétuo, né? Como um longo prazo, sabe? Ok. Bom, encerrou nosso tempo, eu acho que a gente poderia conversar muito mais sobre isso. Queria deixar um convite aqui para você, para que a gente possa aumentar a nossa conversa dessa vez no nosso estúdio no CREA. Fica já o convite para uma próxima conversa, para um próximo bate-papo. Queria agradecer muito a sua presença, a sua conversa, eu acho que foi muito esclarecedora. Gostaria de deixar algum recado antes da gente encerrar? Eu gostaria de falar que esse compromisso voluntário das empresas, ele, apesar de não ser mandatório, não ser obrigatório, ele tende a ser cada vez mais incorporado nas empresas. Então, está na hora de correr atrás disso, sabe? Eu queria agradecer a oportunidade, foi um prazer participar. Muito obrigado. É isso, pessoal. Estamos gravando muito mais conteúdo para vocês. Acompanhem nossas redes sociais, acompanhem o nosso site, nosso canal no YouTube e voltamos em breve. Um abraço.